iniciar mais uma sequência de videoaulas. São 4 vídeos, os 2 primeiros tratarão sobre o balanço de pagamentos, falando aí sobre a concepção do balanço de pagamentos, sobre cada uma das contas e finalizando, pincelando aí um pouco sobre as reservas cambiais à disposição do Banco Central, ok? Depois nós falaremos sobre a taxa de câmbio, falaremos exatamente o que é a taxa de câmbio, paridade de poder de compra e também sobre políticas cambiais. Vamos lá? Bom, antes de tudo, nós precisamos resgatar o conceito de residente e, consequentemente, o conceito de não residente. Residente são pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas em um país. Indivíduo com residência fixa, mesmo imigrantes, filiais de empresas estrangeiras sediadas no país, funcionários em serviço no exterior e indivíduos que se encontram transitoriamente no exterior. Ou seja, residente é o residente, né? Ou seja, o residente é a pessoa ou a empresa que seja, né? Mas que fixa residência no país em estudo. Se o país em estudo é o Brasil, então os residentes são aqueles que moram no Brasil. Tá? Então, por exemplo, um americano que se mudou para o Brasil, está morando no Brasil, não está de passagem, ele está morando, então ele é considerado um residente no Brasil. Ok? E o conceito de não residente é o contrário disso. Né? São as pessoas que vivem fora do país de estudo. Se o país de estudo é o Brasil, são as pessoas que vivem em todos os outros países, à exceção do Brasil. Certo? E o balanço de pagamentos? O balanço de pagamentos ele vai registrar, né, ele vai sintetizar o registro de todas as transações realizadas entre o país e o resto do mundo. Ou seja, entre os residentes e os não residentes. Todas as transações econômicas realizadas ali. Vale destacar que o balanço de pagamentos ele continua seguindo o princípio das partidas dobradas e também continuamos tendo aí os equilíbrios interno e externo entre as contas. Então nós continuaremos tendo algumas contas, obviamente, que são contas distintas do sistema de contas nacionais. O objetivo aqui é outro, ainda que elas estejam interligadas, sistema de contas com balanço de pagamentos, como nós veremos, mas as contas são distintas. E um diferencial aqui é o seguinte: o padrão ou a moeda padrão, a unidade monetária utilizada no balanço de pagamentos não é o real, mas sim o dólar. Por que é o dólar? Porque o dólar representa aí, utilizada, é adotada como moeda internacional, né? No sentido que as transações, ou a maior parte das transações, são realizadas em dólar. E até para ter uma padronização também que permita, né, a comparação entre o balanço de pagamento entre os países. Então, tudo já é calculado em dólar. No Brasil, o balanço de pagamentos é elaborado pelo Bacen, né, ou BCB, enfim, Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil, para mensurar, para calcular, para registrar essas transações que ele está registrando ali no balanço de pagamentos, ele utiliza o manual, em que consta ali o manual produzido pela FMI, onde constam as normas internacionais referenciadas, né, que referenciam o balanço de pagamentos. Essas normas, né, publicadas aí pelo FMI, elas são atualizadas também, né, periodicamente, elas são compatíveis com sistemas de contas, que é publicado pela ONU, né, cujo manual é publicado pela ONU. Lembre-se que as nossas aulas sobre sistemas de contas nacionais, em uma dessas aulas, nós tratamos sobre uma atualização que foi feita, se não me engano, do SCN de 93, Sistema de Contas de 93, em que uma das demandas que se existia, e essa demanda foi incluída nesse Sistema de Contas de 93, era exatamente um melhor vínculo, um melhor link entre o balanço de pagamentos e o Sistema de Contas nacionais. Bom, o balanço de pagamentos, portanto, ele consiste em 6 contas, tá? Nós temos 3 contas analíticas, que são as que mais importam, e 3 contas auxiliares. Quais são elas? Contas analíticas, nós temos a conta corrente, conta de capital, conta financeira. A conta corrente é subdividida em balança comercial, balança de serviços, balança de rendas e transferências unilaterais de renda, olha lá, tá? Conta de capital. A conta de capital é dividida entre transferências unilaterais de capital
tá? Então, tanto aqui como aqui, nós temos transferências unilaterais. Entretanto, aqui na conta de capital eu tenho transferência unilateral de capital. E na conta corrente eu tenho transferência unilateral de renda. Se atentem a isso. Na conta de capital nós temos uma segunda subconta, que é a transferência de bens não financeiros não produzidos. E por fim nós temos a conta financeira, que se subdivide em investimentos diretos, investimentos em carteira, investimentos em derivativos e outros investimentos. Além das contas analíticas, nós temos os erros e omissões, o saldo total do balanço de pagamentos e, dentre essas três contas auxiliares, a que nós veremos com maior detalhe é exatamente a conta haveres da autoridade monetária, que se subdivide em reservas em moeda estrangeira, reservas do FMI, direitos especiais de saque, ouro e outros haveres. Esse aqui é um panorama geral, tá? Um resumão do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, se vocês forem baixar e entrar no site do PCB, vocês perceberão que esse balanço de pagamentos ele é enorme, né? Eu trouxe aqui de novo, é um resumo. Observe aqui, são dados reais para o Brasil em 2014. E aqui nós temos, ó, todas as contas que eu falei para vocês. Ó. Conta corrente, conta de capital, conta financeira, erros e omissões, saldo e haveres. Aqui em corrente, ó, conta corrente, nós temos o saldo dessa conta. Menos 91.288 milhões de dólares. Percebam que essa conta corrente, ela se subdivide aqui, ó. Balanço comercial, serviços, renda e transferências laterais de renda. E esse valor que está aqui já é o saldo também dessas subcontas. Então, transferências enviadas menos recebida, né? E aí nós encontramos este valor aqui. Temos também conta de capital, temos também conta financeira, que também se divide aqui e assim por diante. Aquela regrinha que eu comentei com vocês, ó, ainda continua válida. A conta que vem aqui mais à esquerda é a conta principal, e dentro dela nós temos as demais contas que estão um pouquinho à direita dela, tá? Então essas quatro contas aqui estão contidas na conta corrente, assim como essas quatro estão contidas na conta financeira, ok? Certo. Vamos falar um pouquinho mais sobre as contas analíticas. A primeira conta analítica, balanço comercial. O balanço comercial registra todas as transações de compra e venda de bens. Olha lá, de bens, tá? Então nós temos o balanço de serviço e temos o balanço de bens. Eu sei que no dia a dia, no mercado, geralmente nós falamos balança comercial no sentido de bens e serviços, tá? Mas aqui o livro traz assim, né? O livro tanto da Paulone como da Feijó. Então nós trataremos assim. Lá na frente, nos exercícios, eu vou mostrar para vocês isso já junto, né? Então, balança comercial sendo entendida como balança de bens e de serviços, tá? Mas o que importa aqui é vocês entenderem como se divide, né, o balanço de bens, que estamos chamando aqui de balança comercial, e como se subdivide a balança de serviços, tá ok? Então, ela registra tudo que é transacionado entre compra e venda de bens, entre residentes e não residentes. E geralmente ela é apresentada por meio de duas contas, exportação e importação. Então você tem uma conta de entrada e uma conta de saída de recurso, né? Dinheiro. Mas se vocês tiverem interesse, vocês podem pegar aí essa conta, né, de bens subdividida, né, entre países que estão exportando ou importando, os estados brasileiros que estão importando ou exportando, por categorias, depois por atividades, subatividades e assim por diante. No nosso caso aqui, o que nos interessa é entender a conta, portanto, trabalharemos somente com exportação e importação agregadas, tá? Uma outra característica é a seguinte: nós sempre trabalharemos com valores transacionados, né? Considerando aqui o valor FOB, Free On Board. Né? O que é isso? FOB faz parte dos termos chamados, né, termos internacionais de comércio ou Incoterms. Esses termos são, se eu não me engano, 11 termos. Eu vou deixar um link para vocês no AVA sobre esse assunto.
Mas eu não vou adentrar para sanar todas as dúvidas de vocês aqui, porque esse aqui é um conteúdo de economia internacional, tá? Eu preciso explicar para vocês o que é FOB, o que é CIF, para vocês saberem por que nós estamos tratando aqui na balança comercial somente com o valor FOB e não com os outros. Bom, os termos internacionais são nomenclaturas que são utilizadas para representar o tipo de frete, né, ou quem paga o frete, quem paga seguro e assim por diante. Enfim, todos aqueles custos relacionados ao translado, né, a entrega, o frete daquele produto que foi comprado em um país e deve ser entregue em outro. Então, por exemplo, você pode ter aí termos que estão relacionando a entrega, né, deixando a responsabilidade da entrega, né, do frete, do seguro, etc., na responsabilidade do comprador. Você pode ter a responsabilidade do vendedor. Você pode ter uma responsabilidade compartilhada de tal modo que o vendedor se responsabilize pela entrega até no porto do seu país, né, ele coloca dentro do navio ali, arca inclusive com o transbordo da carga, né, da carreta para o navio. E o comprador vai arcar com esse custo até ali do navio, do porto de origem até o porto de destino e depois até seu armazém. Enfim, você tem 11 termos que vão dar conta dessa variedade de opções das relações né, que vão ali ser conformadas em um contrato de compra e venda de bens. Agora, o FOB, né? Vimos aí um panorama geral dos termos internacionais de comércio, mas e o FOB? O FOB é o seguinte: quando o contrato contém esse termo aqui, esse Incoterms, significa que o vendedor ele se responsabiliza pela entrega da mercadoria. Vamos supor aí a soja, né, brasileira, aqui de Mato Grosso, um fazendeiro vendeu a soja para um inglês, uma empresa inglesa, e ele acordou, né, por esse termo aqui, né? O contrato foi feito a partir desse termo. Então, esse produtor de soja vai ter que levar a soja até no navio, no porto escolhido pelo inglês, vamos supor que seja Porto de Santos, e vai ter que embarcar essa soja, essa carga, naquele navio escolhido pelo comprador inglês, tá? Então, a partir dali, quem arca com os custos de frete, de seguro, o que quer que seja, vai ser o comprador inglês. Então, esse translado aí marítimo, né, e o transbordo lá realizado no porto de destino e até chegar do armazém, isso é responsabilidade do comprador. Essa é a característica FOB, tá? E o CIF, que é essa distinção que eu preciso trazer para vocês. No caso do CIF, todo esse translado até chegar no porto de destino é de responsabilidade do vendedor. Então, o produtor de soja ele teria que levar essa soja até lá no porto, um porto específico escolhido pelo comprador, mas lá na Inglaterra, tá bom? Vamos a um exemplo. Imagine que um determinado produto, pode ser a soja mesmo, imagine que ela custe aí $1.500. E que o frete, o seguro, todos o transbordo, enfim, tudo que envolve esse translado do Brasil para a Suécia, que é quem está comprando, né, onde reside o comprador, enfim, todo esse custo de levar a soja daqui para lá, seja de 250. Se essa compra, se essa negociação for fechada usando o termo CIF, o exportador, significa, né, que o exportador terá que pagar os custos de envio. Logo, o valor final do produto, de venda do produto, tende a incorporar esses custos. Então, o produtor de soja aqui ele não vai vender sua soja por 1.500, ele vai vender por 1.750 para ele não sair no prejuízo desse valor aqui da entrega do produto. Agora, se nós fecharmos FOB, nós teremos o seguinte: eu tenho aqui o valor referente ao produto e aqui eu tenho o valor referente ao serviço chamado frete. Acho que já começaram a entender por que tem que ter essa diferença, né? Enfim, por que no balanço de pagamentos nós utilizamos FOB e não CIF? Veja, o balanço comercial utiliza FOB porque ele não considera o custo do frete marítimo. O frete é um serviço e por isso ele não pode estar contando aqui na balança de comercial, né? Balança de bens.
Na prática, a maior parte das transações brasileiras é de fato FOB. Entretanto, quando algumas são fechadas CIF, o que os responsáveis pelo registro, pelo cálculo, enfim, o que eles fazem é simplesmente dividir ali da nota, né, o valor referente ao frete, todo aquele custo que nós falamos aqui de entrega desse produto em outro país. Tá? Então aí você tem o valor do produto e o valor do frete. Tá? Então, de novo, por que existe essa diferença? Por que nós temos que trabalhar com FOB? Porque, veja, eu estou trabalhando com balanço comercial e eu expliquei para vocês aqui no início que nessa aula nós estamos considerando, assim como os livros consideram, a balança comercial somente com balança de bens. E o frete não é um bem, é um serviço. Logo, eu preciso separar as duas coisas. Ok? Aqui nós temos um resuminho. Balança comercial se divide em exportação e importação. Né? Por que a importação está negativa? Porque está entrando o produto no país, mas está saindo dólar, que é o que interessa aqui na balança comercial. Né? Todo esse valor é dado em dólar. E a exportação, nós estamos enviando bens para o resto do mundo, mas estamos recebendo dólares. Por isso que ela está positiva aqui. Ok? Veja, se nós fizermos a subtração, nós chegaremos à conclusão que em 2014 o Brasil fechou a balança comercial no vermelho, certo? Balança de serviços. Registra a receita e pagamento relativa à prestação de serviços em transações entre residentes e não residentes. A divisão dessa conta tenta agrupar serviços similares. Então não tem muito que uma regra aqui, tá? Vai de acordo com o interesse. Eu tentei aqui juntar alguns grupos de serviços, né? Para facilitar para vocês, para puxar na memória também. Primeiro grupo aqui, ó, grupo de transportes. Transporte de carga, de passageiro, excluindo seguros, né? Por que seguro? Excluindo seguro, porque o seguro já está aqui numa categoria própria. Serviços financeiros, né? Intermediação financeira, ou seja, aqueles serviços bancários realizados entre países, né? Viagens, aquisição de bens e serviços por viajantes em viagens de negócio ou turismo de até 1 ano. Computação e informação. Aqui entra reparo de hardware e implementação de software. Veja, aqui é o serviço de reparar um computador, um monitor, enfim, o serviço de reparação daquela peça ali, né, física, ou então a implementação de softwares, né? Ou seja, uma empresa brasileira, sei lá, Ambev contrata a SAP, que é sei lá de qual país, vamos supor que seja da Alemanha, e essa empresa alemã vem aqui no Brasil, ou de lá mesmo, né? Hoje via internet dá para fazer isso também, enfim, mas ela implementa o seu sistema aqui na Ambev. Então, veja que é o serviço de implementação do software ou de reparo de um hardware. Por que eu estou falando isso? Porque a compra da licença do software vai entrar aqui, ó, em royalties e licenças. Tá? Então, vamos pegar aí o Office, por exemplo. Né? Pegar um exemplo bem mais comum para todo mundo aí. Então, quando eu compro a licença Office, suponha que eu esteja comprando lá da Microsoft nos Estados Unidos, tá? Não estou comprando aqui no Brasil, estou aqui no Brasil, mas comprando de um site de fora. Então eu estou comprando a licença que estão me vendendo, um americano está me vendendo, uma empresa americana está me vendendo, e contrato, então isso vai entrar aqui, né? Compra da licença entra aqui. E contrato essa empresa americana para instalar remotamente no meu computador. Então eu vou dar acesso no meu computador, ele vai entrar, vai instalar, essa pessoa vai entrar, vai instalar. E essa implementação, essa instalação vai entrar aqui. Ok? E por fim nós temos o aluguel de equipamentos. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Então aqui já tem o saldo, né? Então aqui frete com transporte, né? Custos, né, com transporte, né, pago e recebido. Viagens internacionais pagas e recebidas e assim por diante. Aqui vocês só terão o saldo, tá bom? Essa é a balança também de serviços de 2014. Joia? Fechamos também no negativo, olha lá. Perigo, né? Balanço de rendas. Registra as receitas e pagamentos associados às rendas do trabalho e do capital em transações entre residentes e não residentes. Então aqui nós temos trabalho, que é remunerado por salário e encargo, e temos capital, que é remunerado por lucro, juros e dividendos. As contas que formam o balanço de rendas
correspondem às contas existentes nas contas financeiras. Mais à frente nós veremos as contas financeiras e vocês verão exatamente essas contas aqui lá, tá? Então nós temos a conta de renda, né? Ela é dividida em contas em salário e renda, renda de investimento direto, investimento em carteira, em outros investimentos. Então aqui nós temos o saldo, ó, salário ordenado e renda de investimento. Transferências unilaterais de renda. Registra as receitas e despesas que não, olha lá, que não, vocês já estão craque nisso, né? Tem contrapartida, seja a aquisição de um bem, a prestação de serviço ou a utilização de fatores de produção. Então, eu estou cedendo renda, né? Sem exigir nenhum tipo de contrapartida. Então, quando eu comprei, por exemplo, o software Office, eu paguei, né, a compra desse software. Agora, se eu simplesmente tivesse enviado dinheiro sem receber esse pacote, né, ou, enfim, transferir esse recurso para um parente meu que mora nos Estados Unidos, ou ele transferiu para mim, entraria aqui como transferência unilateral de renda. Tá? Veja que esse tipo de transferência ele impacta no poder de compra. Tá? Nós estamos chamando aqui de RDB, ou seja, a renda disponível para consumo e poupança na economia. Por quê? Veja, se a TUR for positiva, né? Se a TUR for positiva, a RDB será acrescida. Se a TUR for negativa, a RDB será reduzida, certo? Essa conta ela é subdividida em transferências do governo e transferências privadas. Aqui, né, receitas e despesas, entrada e saída. Fechamos no positivo em 2014. Conta de capital. Ela registra as transferências unilaterais de ativos reais, financeiros e intangíveis entre residentes e não residentes. Trata-se da transferência de direitos de propriedade. Transferências unilaterais de capital. Então, no primeiro caso, nós estamos transferindo uma renda. Aqui nós estamos transferindo o próprio capital, né? Então, um ativo real ou pode ser um ativo real, um financeiro. Suponha que a Ambev tem o exemplo que eu sempre dou para vocês. A Ambev tem uma máquina que está ociosa lá na Argentina e ela decide doar essa máquina, sei lá, para uma empresa que está precisando, uma empresa parceira ou uma entidade sem fins lucrativos. E ela doa esse capital, tá? Então entraria aqui. E nós temos a transferência de bens não financeiros e não produzidos. Né? São cessão de patentes e direitos autorais. E nós temos, né, um resumo da conta, fechamos também no positivo. Por fim, nós temos a conta financeira. Ela registra os fluxos de capital entre residentes e não residentes. A primeira subdivisão é o chamado investimento direto. Se refere a transações de capital relacionadas à obtenção de um interesse duradouro por parte de um residente em um negócio ou atividade residente em outra economia. Ou seja, o investimento direto está relacionado ao investimento que um brasileiro, por exemplo, faz no Paraguai, né? E esse investimento é tido como duradouro. O que é um investimento duradouro? Segundo o FMI, o investimento duradouro se refere à posse por parte de um residente, ou seja, desse brasileiro do nosso exemplo, de 10% ou mais de ações ordinárias ou poder votante de uma empresa de outra economia. Então, investimento direto é um investimento duradouro. Investimento duradouro é aquele que se dá de longo prazo, vamos dizer assim. Porque quando uma empresa ou uma pessoa compra 10% de uma outra empresa, 10% ou mais, ele não está pensando em vender do dia para a noite, esse percentual. Ele está pensando, de fato, participar da vida daquela empresa. Tá? Então, o fato aqui é que esse investimento direto, voltando ao nosso exemplo, é quando esse brasileiro investe no Paraguai no médio e longo prazo. Tá? E aí, se nós quisermos utilizar o termo aí do conceito da FMI, na verdade é um corte, né? Para saber o que colocar aqui nessa categoria e o que não colocar, nós poderíamos usar então esse corte de 10% ou mais. Então, um exemplo aqui, né?
abertura de filiais de empresas estrangeiras no Brasil, abertura de filiais de empresas brasileiras em outras economias. Então veja, quando uma Volkswagen, por exemplo, investe muito dinheiro na construção de uma fábrica aqui no Brasil, uma filial, né? É um investimento de mais de 10% nessa filial, concorda comigo, né? Provavelmente de 100%. Então, é considerado um investimento duradouro. Além disso, ninguém constrói uma fábrica para fechar no ano seguinte. Então, é um investimento também de longo prazo, né? Então, dois conceitos básicos aí para ser considerado um investimento duradouro. A mesma coisa quando uma empresa brasileira abre uma filial em outro país. Outro exemplo, empréstimo entre matriz e filial também entraria aqui. Veja agora uma coisa interessante. Embora tenhamos o aumento de estoque de capital interno, né? Quer dizer, quando uma fábrica da Volks, né? Quando a Volks abre uma nova fábrica da Volks aqui no Brasil, né? Enfim, quando a sede da Volks, né? A matriz da Volks na Alemanha constrói uma fábrica aqui no Brasil, uma nova fábrica, nós temos uma ampliação do estoque de capital interno. Tá? Por quê? Vai aumentar a quantidade de máquinas disponíveis, o produto potencial, o PIB potencial vai ser ampliado, né? A capacidade instalada vai ser ampliada. Por que ela é ampliada? Porque agora nós temos uma nova fábrica, né? Nós temos um novo investimento em capital novo aqui no Brasil. Entretanto, nem sempre é esse o caso. Pode ser que a Volks simplesmente compre, sei lá, uma fábrica que a Ford está vendendo, né? Então a Volks quer aumentar sua produção no Brasil, está pensando em construir uma fábrica, mas de repente fica sabendo que a Ford vai sair do Brasil, a Volks simplesmente vai e compra aquela fábrica. Não estou falando que isso aconteceu, é só um exemplo. Se ela fizer isso, o que nós estamos fazendo é simplesmente mudar a propriedade da empresa, né? Dessa fábrica. Nós não estamos ampliando o estoque de capital. Nós estamos mantendo o mesmo estoque e somente mudando a propriedade do capital. Por que isso é interessante? Isso nos traz o conceito de Greenfield e Brownfield, né? Campo verde, né? Uma tradução literal seria essa, e campo marrom. O campo verde aqui lembrando aquela mata virgem ainda, que vai ser desmatada e ali você vai ter um novo cultivo. E o campo marrom seria algo como um campo que já foi desmatado, já foi inclusive cultivado, né, e já está na fase ali de colheita, né, já está marrom na fase de colheita. Então aqui o investimento considerado Greenfield são investimentos que aumentam o estoque, porque você está trabalhando em uma área nova, está construindo uma nova fábrica, ampliando o capital instalado no Brasil, o estoque de capital. E os Brownfield são investimentos que não aumentam o estoque, né? Então é como se você estivesse comprando uma terra aberta, né? Uma fazenda que já está operando. Você simplesmente vai mudar a propriedade daquela fazenda. Voltando ao exemplo das fábricas, a Volks comprando uma fábrica da Ford, né? A capacidade instalada já está ali, né? Já está integrando a capacidade instalada nacional. O que nós fizemos foi mudar simplesmente a propriedade desse capital. Temos também o investimento em carteira. Ele considera as transações relacionadas a investimentos em ações, debêntures e outros títulos de renda fixa ou variável, certificados de depósito bancário e assim por diante. Resumindo, são investimentos que não se caracterizam como um investimento duradouro, né? Então, basicamente são investimentos de curto prazo, tá? Não, você não quer ter um relacionamento com aquele país, com aquela empresa. Você quer simplesmente comprar algumas ações, alguns ativos financeiros e ganhar ali o rendimento, o retorno e depois vender e sair dali. Tá? Derivativos, né? A conta de derivativos registra os fluxos financeiros relativos à liquidação de haveres e obrigações decorrentes de operações de swap, opções e futuros e os fluxos relativos aos prêmios de opções. Basicamente, essa conta ela registra derivativos. E o que são derivativos? São contratos financeiros cujo valor deriva do preço de outros ativos e outros índices. Então, são papéis que são vendidos, mas esses papéis estão vinculados a oscilações de outros papéis, de outros ativos financeiros. E por fim, nós temos os outros investimentos. Todos os tipos de investimentos que não estão contidos nas últimas 3 contas vão entrar aqui. Exemplos:
créditos comerciais, empréstimos, moeda e depósitos e outras operações que também não foram citadas entre essas três. Ok? Temos aqui, né, um resuminho. Fechamos positivo em 2014. Vamos entrar agora nas contas auxiliares, né? A primeira é a conta erros e omissões. Ela registra os valores resultantes de falhas no registro de transações. Então veja, o Banco Central, né, o próprio FMI no seu manual, já aceita que vão existir erros e omissões. Então ela cria essa conta aqui para zerar esses erros e omissões que foram observados nas contas anteriores, nas três contas anteriores. Agora, de onde surgem esses erros e omissões? Geralmente são falhas resultantes das diversas fontes de informação. Então você tem, por exemplo, frete sendo informado por uma mesma transação internacional. O frete foi informado por uma instituição, o valor do produto negociado nesse mesmo contrato foi fornecido por outra instituição, aí você tem, enfim, né, o seguro por outra, o transbordo por outra, então você tem uma infinidade de instituições que estão envolvidas no fornecimento de informações para o Banco Central. E, além disso, essas instituições têm seu próprio tempo, né? Sua própria forma de trabalho. Então, umas podem levar mais tempo para dar uma mesma informação e outras podem levar mais tempo. Uma menos, outra mais. De tal modo que você vai ter sempre aí alguns erros e omissões. É óbvio que a tentativa ano a ano é mitigar isso, mas elas ocorrem, não tem jeito. Existe ainda a possibilidade de ausência de algum tipo de registro, né? Isso aqui, essa conta é o que nós costumamos chamar de valor de chegada, né? Ou seja, é calculado para tornar nula no balanço de pagamentos a somatória de crédito e débito. Lembra que nós continuamos trabalhando com partidas dobradas e equilíbrio interno e externo entre as contas. Se nós tivermos erros e omissões nas três contas anteriores, o balanço de pagamentos não vai fechar positivo. Ele precisa fechar positivo, tá? A outra conta é o saldo total do balanço de pagamento. É a soma do saldo das contas corrente, capital financeiro, além de erros e omissões. Okay? Então aqui nós somamos tudo que veio das 4 contas anteriores e aí nós saberemos o saldo do balanço de pagamentos. Se foi positivo ou foi negativo. Veja, professor, você não falou que tem que ter equilíbrio interno e externo? Como que vai ter saldo positivo ou negativo? Para isso que nós temos a última conta, que é a conta de haveres da autoridade monetária. Os haveres são ativos de reserva internacional que estão disponíveis diretamente sob o controle do governo. Nada mais, nada menos que as nossas reservas internacionais. Aquela quantidade de dólares, euros, ienes, enfim, que o Banco Central possui. Seja lá qual for a moeda que ele possui hoje. Mas essa é a reserva internacional. A finalidade dessa reserva, essa reserva que eu acabei de explicar, é cobrir as diferenças do balanço de pagamentos e também possibilitar a execução da política cambial. Então, quando a taxa de câmbio está crescendo muito, o dólar está muito alto, significa que a demanda por dólar está elevada, é maior do que a oferta no mercado brasileiro naquele momento. E se for um objetivo da política cambial brasileira manter essa taxa de câmbio mais baixa, o governo pode, o Banco Central pode fazer o seguinte: ele pode injetar dólar na economia, ou seja, ele vai usar a reserva internacional para execução da política cambial, de tal modo que a oferta chegue mais próximo da demanda por dólar e esse valor, essa taxa, caia. Bom, como que ele faz isso? Ele faz usando esses dólares da reserva para comprar reais no mercado de câmbio. Tá? E para cobrir as diferenças do balanço de pagamento é o seguinte: o que acontece? Anualmente, as exportações atraem dólar para o Brasil e as importações enviam dólar para o resto do mundo. Então você sempre vai ter esse fluxo, dólar saindo e dólar entrando. Se as importações forem maiores, ou seja, se o envio de dólar for maior do que o recebimento, nós teremos o balanço de pagamentos negativo. E isso significa que naquele ano em específico nós tivemos uma saída maior, como eu acabei de dizer, uma saída maior de dólares. E
naquele ano, as transações de exportação realizadas naquele ano não foram suficientes para cobrir essas importações. Então o governo, para que o Brasil não passe como caloteiro, né, no mercado internacional, o que o governo faz? Ele utiliza dessas reservas, né, o que ele pode fazer, ele pode utilizar dessas reservas internacionais para cobrir essa diferença. Ok? Essa conta foi criada para garantir o equilíbrio entre crédito e débito da conta saldo total do balanço de pagamentos. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: quando o saldo total for 10, do balanço de pagamentos for 10 positivo, os haveres serão 10 negativo. Quando aqui for negativo, aqui vai ser positivo. Nós já veremos o porquê disso. Certo. Como é composta essa reserva? Em primeiro lugar, o mais simples, que é o exemplo que eu já dei, moeda estrangeira. Então nós temos aqui depósitos, né, e títulos de alta liquidez em moeda estrangeira. Nós temos as chamadas reservas do FMI, que são ativos que os membros do FMI transferiram ao FMI em moedas ou ativos de reserva internacional. Ouro, direito especial de saque, também relacionado ao FMI, e outros ativos de alta liquidez em moeda estrangeira que não se enquadram nas definições anteriores. Aqui nós temos um resuminho, né, das contas auxiliares, ó, erros e omissões, saldo do balanço de pagamentos e haveres. Bom, vejam aqui, a conta corrente ficou negativa nesse ano. Para relembrarmos, a conta corrente é composta pelo saldo das transações de bens, né, balanço comercial, pelo saldo das transações relacionadas a serviços, renda, e aí nesse bolo aí também tem as transações unilaterais de renda. Veja que todas essas transações se referem ao mercado real da economia, né? Então, compra de bens, serviços, a própria renda que é gerada pela produção, né? Pela utilização dos fatores de produção e a transferência unilateral. Fechando negativo significa que o Brasil importou mais todos esses bens e renda, enfim, né, enviou muito mais recurso, né, para fora do Brasil, para o resto do mundo, portanto, do que recebeu. Então, se nós considerarmos nesse ano somente as transações correntes, essas que eu acabei de falar, nós diríamos que o Brasil acabou ficando devendo para o resto do mundo 91 milhões de dólares aproximadamente. Mas o Brasil não pode ficar devendo esse valor. Nós precisamos ter dólares e o Banco Central brasileiro não emite dólares, vocês sabem disso. Nós emitimos reais. Então nós precisamos arrecadar esse dinheiro de alguma outra forma. O que seria natural? Seria natural, ou normal, né, melhor dizendo, que essa conta aqui fechasse zerada. Né? Então a conta corrente fechasse zerada. Então naquele ano tudo que entrou e saiu ali meio que se equiparou. Então o Brasil não precisa se preocupar com dólares. Mas dificilmente isso ocorre, né? Aliás, não ocorre. Então, esse ano fechou aqui 91 milhões e nós precisamos ter esse dinheiro de alguma outra forma para que o Brasil não precise pedir um empréstimo e assim por diante. Então, a primeira forma que nós vemos é a arrecadação que o Brasil tem de dólar na soma aqui da conta de capital e a conta financeira, essas duas contas. Felizmente, nesse ano, somando essas duas aqui, né, quer dizer, só olhando a conta financeira nós já sabemos que foi superior ao déficit na conta corrente. Né? Então, somando aí com os erros e omissões, nós tivemos um saldo positivo na balança total, né? Agora considerando capital, financeira, corrente, erros e omissões, então um saldo total de 10 milhões de dólares. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: aquele déficit na balança comercial, né? Ou na conta corrente, melhor dizendo, ele foi financiado, ele foi aqui justificado, né? Pago, vamos dizer assim, pela conta corrente, pela conta de capital e conta financeira, de tal modo que nós podemos fechar, né, a balança de pagamentos 2014 positiva. Agora veja, aquele dinheiro que entrou, aquele dólar que entrou, ele entra e ele vai para a reserva, né? O excesso vai para a reserva do governo, ou que nós chamamos de ativos da reserva, ou aqui no caso nós estamos chamando de haveres da autoridade
monetária. O nome correto, na verdade, seria variação, né, de haveres da autoridade monetária, porque isso aqui, na verdade, nós vamos ver daqui a pouco, mas essa conta aqui é um estoque, né? Então nós estamos interessados na variação desse estoque. Certo, então vejam, ó, o principal item aqui dessa conta haveres da autoridade monetária é exatamente aqui, ó, outros ativos da reserva, e nós temos moedas e depósitos e títulos, né? Títulos de renda fixa de curto prazo, de longo prazo e assim por diante. Então, esse excedente que está aparecendo aqui, na verdade, e nós sabemos, né, que ele se deve aqui à conta financeira e conta de capital. Na verdade, esse excedente ele está aqui, ele é debitado, ele é registrado aqui também, né? Então registra-se de um lado nas outras contas como crédito, aqui como débito, e lá como débito, aqui como crédito. E no final nós temos também o mesmo valor, só que agora negativo, né? O mesmo valor lá do saldo da balança de pagamentos. E no final nós temos o mesmo valor lá da balança de pagamentos. Os haveres da autoridade monetária, o sinal negativo do saldo dessa conta significa que os ativos, né, ou a reserva de ativos do Banco Central aumentou. Então sempre que você vê aqui negativo, significa que aumentou. Se você vê positivo, positivo significa que a reserva está diminuindo. E isso só serve para essa conta de variação dos haveres da autoridade monetária. Tá bom? Então veja, essa conta é uma conta também utilizada para fechar todo o sistema, todo o balanço de pagamentos. Então, se é para fechar, nós não podemos fechar duas contas com valores positivos, né? Porque se você somar 10.833 daqui com 10.833 do saldo da balança de pagamentos, nós teremos mais de 20 milhões de dólares aqui, né? Então o que nós fazemos é simplesmente lançar aqui com o sinal trocado e essas coisas, essas duas variáveis se anulam, essas duas contas se anulam, tá bom? Agora, já adiantando os exercícios para vocês, sempre que vocês virem aí saldo da balança de pagamentos positivo, pode pegar esse mesmo valor aqui e lançar como haveres da autoridade monetária negativo e vice-versa, ok? Como eu já adiantei, o balanço de pagamentos ele contabiliza variáveis fluxos, né? Então todas aquelas cinco primeiras contas são todas variáveis fluxo. E uma última parte, né, que é a última conta, que são os haveres, é o estoque, né? Então olha lá, as contas analíticas são fluxo nas transações e o saldo resume todas essas transações num único valor, então ele também é uma transação. Os erros são erros, tá? Então não nos interessa agora, mas os haveres da autoridade monetária, como eu disse, eles são considerados estoques de capital. Se nós voltarmos aqui, ó, veja, os itens que estão aqui são todos relacionados a capital, né? Ó, reserva do FMI, direito especial de saque, instrumento derivativo e assim por diante. O interessante aqui, para finalizar, é que esses estoques de capital representados pelos haveres, eles podem variar, eles vão variar de acordo com a oscilação do balanço de pagamentos, tá? Por isso que eu falei que, na verdade, essa conta de haveres ela é uma conta relacionada à variação. Naquele ano específico, o quanto que o capital, né, que o estoque de capital oscilou naquele país. Aí eu vou saber essa oscilação exatamente mensurando aí o saldo da balança de pagamentos. Se ela fechou positiva, os haveres vai ser negativo, porque aumentou a quantidade de ativos, né, da reserva. E se o saldo fechar negativo, os haveres, né, a variação da haveres será positiva, tá? Porque teve uma redução aí dos ativos. Ok? Vejam, eu recomendo que vocês leiam essa parte aí, tanto no livro da Paulani quanto no livro da professora Feijó.